Olá, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma questão do Enem aqui do ano de 2022 para você dar regaço agora que está estudando, beleza? Beleza? Questão do Enem PPL 2022, no Enem PPL, na prova amarela era questão 70, na prova azul, questão 55, na prova rosa era questão 56, na prova branca era a questão de número 79, diz o seguinte, tá? O volume anual da população que se incorporará à faixa de 65 anos e mais aumentará continuamente. Em média, anualmente o crescimento será talvez de mais de 550 mil idosos no primeiro quartel do século XXI e superará a casa de 1 milhão entre 2025 e 2050. Está falando lá no Rodrigues Wrong, junto com o Carvalho, a transição da estrutura etária da população. Galera, transição etária, tá? Teoria da transição demográfica, certo? Lembra que ele tem 4 fases. 1, 2, 3, 4. Ele está falando do quê? Ele está falando da relação entre a taxa de natalidade e mortalidade e, consequentemente, o crescimento vegetativo. Lembra que a taxa de natalidade, na primeira fase do crescimento da transição demográfica, ela está bem alta, certo? Visto lá a questão de ter bastante filhos, da questão do povo ser mais agrário. E aí o que vai acontecer? Essa população ela vai contrastar com uma taxa de mortalidade também alta, devido às questões insalubres existentes, certo? Mas à medida que ele chega na segunda fase, que é a fase aí já do processo de entrada da urbanização e industrialização, acontece então uma queda da taxa de mortalidade. Essa queda da taxa de mortalidade se dá pelo melhor acesso a medicamentos. Essa taxa de mortalidade ela diminui devido aí ao fato de estar próximo à questão médica, sem contar também os avanços na medicina que acabaram acontecendo, mas o perfil de filhos da população permaneceu mesmo na fase 2. Veja, se aqui eu tinha uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade alta, eu tinha aqui um baixo crescimento vegetativo. Agora, nesse caso, eu vou ter um alto crescimento vegetativo aqui, certo? Então, aqui nós tivemos a fase da explosão demográfica. Só que daí o que acontece? Essa taxa de mortalidade, ela tendeu-se a se estabilizar ao longo das outras fases. Enquanto que a taxa de mortalidade começa a cair, vinculado à questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, a questão do planejamento familiar e diversas outras coisas, fez com que o crescimento na fase 3 passou a diminuir e aí ficou um crescimento bem diminuto. Há quem diga que existe uma quinta fase em que essa população da taxa de natalidade vai ser superada pela taxa de mortalidade e aí a gente vai ter um decréscimo vegetativo e aí sim a população vai tender-se a diminuir mesmo, certo? A dinâmica demográfica descrita resulta no processo da expansão do quê? O que é que ele está expandindo neste caso aqui, galera? Ele está expandindo a política de controle de natalidade, nesse caso. Bom, o aumento do número de idosos, galera, como está dizendo aqui, ele elevaria a políticas de aumento de natalidade e não de controle, certo? Então, nesse caso, a letra E já era. A letra D, índice de desemprego estrutural. Bom, o desemprego estrutural resulta do aumento de inovações, galera, na questão aí do sistema produtivo, não no caso do aumento de idosos, não faz o mínimo sentido. Letra D já era. Letra C, ele resulta no processo de expansão do nível de mortalidade infantil. Bom, nesse caso, gente, o aumento do número de idosos, ele não vai aí aumentar a questão da mortalidade, ele vai justamente o contrário, sugerir menor mortalidade infantil, porque vai ter menos crianças, certo? E aí, expansão da taxa de fecundidade anual, gente, com menor quantidade de pessoas nascendo, é normal que a gente entenda que a taxa de fecundidade ela não está rolando uma expansão, ela está acontecendo o quê? Uma retração. Lembra o que é a taxa de fecundidade? Quantidade de filhos para cada mulher em idade reprodutiva, certo? Então, essa é a situação, a letra B, então, não faz sentido, sobra somente a letra A expansão do topo da pirâmide etária, galera. Lembra da pirâmide etária, que ela é dividida em 3 partes, a população jovem, a população em idade ativa ou a população economicamente ativa e
a terceira idade ou os idosos, certo? Que à medida em que o aumento da população vai ter, essa pirâmide etária, ela vai tendência a engrossar na região do topo, certo? Logo, então, ela vai ter uma expansão do topo da pirâmide etária. A resposta só pode ser a letra A. Beleza? Você acompanhou comigo aqui a resolução dessa questão. Então, ó, segue para o próximo vídeo que tem mais questões ali, beleza? Um abraço, tchau, tchau.